Muito bem, vamos prosseguindo. Então, nós temos aqui nossa classe filmes, uma entidade, e a gente vai adicionando alguns recursos aqui nela, validações, construtores, e ela começa a ficar um pouquinho complexo, essa classe aqui, certo? E a gente viu que a gente está usando ela em algumas camadas da aplicação. Então, por exemplo, na camada de infraestrutura, no repositório, eu estou passando ela aqui. Ela é o objeto que eu estou usando para fazer cadastro, atualização e outras operações. Se eu olhar aqui a camada de serviço, eu também utilizo essa minha classe de filmes. Agora, a minha aplicação ela vai começar lá na ponta, na parte de cima, na aplicação web. Então, por exemplo, na minha API, eu vou ter minha controller aqui de filme. A gente até definiu aqui, né? E aí ela vai trabalhar aqui com essa classe filme. Só que é uma classe que, ela, igual eu comentei, ela tem vários recursos nela. E não é legal ficar disponibilizando isso aqui na minha parte web, porque eu não faço essas validações, eu não uso essas regras aqui na minha camada de cima. Eu precisava de um objeto um pouco mais simples para usar aqui. E nas camadas abaixo, aí sim faz sentido eu usar a minha classe de domínio, tá? Então esse é o nosso problema para esse vídeo, para essa aula. Como é que eu faço para usar uma classe mais simples nessas camadas web, na API e também na aplicação web, tá? Quando a gente for trabalhar com ela. Então, o pessoal já criou uma boa prática aí, uma forma de você fazer isso, que é trabalhar com classes do tipo DTO. Os DTOs, Data Transfer Object, são objetos que eu uso para poder transferir em determinadas camadas da minha aplicação. Então, em alguns tempos, o pessoal já deu o nome de TO, que é Transport Object, ou VO, Value Objects, valor de objeto. Atualmente o pessoal está usando aí como DTO, tá? Então são as classes que ela vai representar a mesma informação que eu tenho lá na minha classe de domínio da entidade. Só que ela é mais simples, ela não vai ter todas essas parafernálias, entre aspas, né? Toda essa complexidade de regras, construtores que eu tenho aqui quando eu estou trabalhando nessa camada de baixo. Então a gente vai fazer isso na nossa API. Aqui no controlador de filmes, a gente vai ajustar para poder trabalhar com uma classe DTO que represente os filmes para a gente, tá? E a gente vai precisar ajustar também, a gente definiu uma interface, essa generic controller. Lá no nosso domínio, na parte de contratos, a gente criou também essa interface genérica aqui. Para a gente, beleza, ela não tem o tipo específico, mas quando eu estou usando lá na minha controller, aí eu defini o tipo de dados dela, né? Então eu defini aqui que era filme. Então eu vou ter que alterar isso para ele não trabalhar com filme, né? Trabalhar com outro tipo de dado. Tá certo? Muito bem. Então vamos começar lá. Vamos lá então. Onde eu vou criar essa classe DTO? A gente vai fazer ela na nossa camada de domínio aqui, tá? No nosso domínio, eu tenho entidades, contratos, exceções, e a gente vai criar agora aqui mais uma pastinha. Eu vou chamar ela de DTOs, nossos DTOs Objects. E a gente vai criar agora a nossa classe filme aqui. Classe filme, DTO, DTO, e eu peço para criar essa classe, tá? Dela para público. Então tá aqui a classe criada bonitinha. Eu posso tirar essas referências que eu não estou usando, para simplificar. Esse namespace, a gente já viu lá, faz um Ctrl ponto, converte ele para o file name para ficar mais simples. Ó. Então deixa bem clean aqui essa classe. E a gente vai ter todas as propriedades que eu tenho aqui para o nosso domínio. Tá? Então eu vou copiar aqui. Só que aqui eu vou ter o set normal, tá? Não preciso me preocupar neste momento com essa parte ali, igual a gente comentou nos últimos vídeos, tá? Beleza. E basicamente, então, somente isso. É uma classe bem simples para facilitar esse transporte, até por questão de banda, né, de rede. É uma classe mais leve ali, tá? Então é uma boa prática utilizar.
Boa. Então, criamos ela, tranquilo, assim. Vamos lá na nossa controller agora. Na API de filmes. Eu vou ajustar aqui, ó. Priorizar um filme DTO. Outro ponto, ele vai adicionar a referência aqui. E a gente pode remover essa da entidade. Não, vamos deixar a entidade que a gente vai usar também, por enquanto, tá? E ele começa a chiar pra gente, dá uns errinhos aqui, porque ele tá falando, ó, que a gente não implementou os métodos usando o DTO, né? Então, só para ele não ficar achando, ó, vamos tirar ali, ó. Atualizar, cadastrar, vou deletar. Excluir, vou remover também. E a gente implementou o listar e o pesquisar, né? Então, esse a gente vai manter, mas vamos já deixar ela certa aqui. Na verdade, ele não está achando nem por causa delas, né? Porque elas não estão retornando o tipo, né? Está retornando o action result. Então, essas podem ficar, tá? Só vou ajustar as outras lá. Então, vamos pedir para gerar esses métodos, ó. Ctrl ponto, vou escolher essa opção implementar interface, dou um enter. E agora ele já vai ajustar, ó, como a classe DTO, tá? Tanto para atualizar, cadastrar. Vou excluir, não precisava ter tirado, né? Porque está usando o inteiro ali, mas beleza. Porque se quiser para listar. Bom. Muito bem, então vamos ficar aqui ó, com essa parte de listagem e a pesquisa. Do jeito que está trabalhando aqui hoje, o meu listar, ele está pegando, ele está recebendo as informações aqui de uma lista de filme, o pesquisar também. Agora a gente vai ter aqui no nosso, vamos fazer esse cadastrar. O meu cadastrar, ele recebe aqui as informações e a gente vai processar ela, tá? A princípio, vamos deixar aqui ó, como return, ok. Eu vou colocar aquela mensagem lá, né? A gente cria a nossa variável de mensagem sobre o cadastro, né? Vou colocar aqui para passar a mensagem com parâmetro. Cadastro efetuado com sucesso. Só que ele ainda não está de fato implementado. A gente vai fazer isso. E agora, para poder fazer esse cadastro, a gente vai usar o verbo do post, tá? O HTTP post, que é onde eu passo as informações do meu formulário, ela transita no corpo da minha requisição. Então, vou por aqui para incluir o HTTP post, aí ele vai entender que esse cara aqui de cadastrar é o que a gente vai fazer e informar aqui os campos, os dados dele, tá? Beleza? Vamos lá. Ok, minha aplicação então subiu, está retornando aqui nossa API de listagem, só que eu quero testar esse HTTP push e eu não consigo fazer isso a princípio aqui pelo navegador, tá? Então, enquanto a gente não viu ainda a parte do Swagger, eu vou precisar usar uma ferramenta de apoio aí. Então, eu tenho Sônia, tenho o Postman, vou usar o Postman para ajudar a gente. Então, eu tenho aqui, ó, eu preciso copiar a URL da aplicação. Então, eu vou colocar ela aqui e eu disparo o send. Quando eu mandar, o verbo que eu estou usando é o get. Então, aqui ele vai retornar para a gente, ó, a lista dos nossos filmes, certo? Se eu colocar aqui, passar o parâmetro, né, por exemplo, aí o 2, enviar, ele está retornando um filme para a gente. E agora a gente vai ver essa parte do cadastro. Então, vamos só deixar o breakpoint aqui marcado ó, no cadastrar, ó. Dá um F9 aí. E aqui, vamos copiar esse modelinho que a gente vai usar ele agora, tá? Para simular o cadastro. Então, a gente vai mudar aqui para post. Então, ele não vai passar os parâmetros pela URL. Esse 2 sai daqui. E agora aqui, ó, o tipo, no corpo da requisição que a gente chama de body, ele pode ser que ele esteja aparecendo como não, que não tem nada. A gente vai mudar para o raw, o dado cru. E aqui o formato, ele não vai ficar como texto nem XML. Eu vou passar como JSON, tá? Vou colar aqui esse modelo só para a gente se basear. Eu vou criar um ID qualquer aqui, 10, colocar um tempo 105. E o filme eu vou colocar o meu malvado favorito. E ele é uma animação, então posso manter aqui, tá? Então vou mandar essas informações, vamos ver se ele consegue chegar aqui no post pra gente, no nosso método de cadastro. Cliquei no enviar, enviou a requisição, e chegou a solicitação para ele. Se a gente deixar o mouse aqui nesse objeto entidade, você vai ver que ele preencheu para mim aqui os campos, né? Duração, ID, o gênero, o nome. Beleza. Aqui a gente só está pegando a mensagem e retornando. O cadastro
foi efetuado com sucesso. Se eu olhar aqui o post, deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Não. Olha, ele vai retornar um 200, que é o ok. Deixa eu ver, vocês não estão visualizando, né? Deixa eu só assumir aqui um pouquinho. Já volto. Mas ele está retornando um 200 aqui o verbo, né? Ok. E a mensagem vem aqui, cadastro efetuado com sucesso, tá? Ele está formatado. Mas é isso aí. Beleza. Então, a gente está conseguindo mandar essa informação. A gente está usando o nosso objeto aqui, nossa classe DTO. Muito bem. Só que agora eu preciso fazer a chamada do nosso serviço, né? Igual a gente fez aqui na listagem e na pesquisa. Então, vamos fazer aqui. Vou pegar meu filme Service, vou chamar o método cadastrar. E agora eu passo a minha entidade de filme. E aí eu posso depois dar mensagem para ele foi cadastrado. Só que olha só, a gente está tomando um errinho aqui. Alguma coisa de errado não está certo. Então o que está acontecendo? Se você olhar, ele está falando que a entidade ele não pode. Eu tenho um argumento, o argumento é o parâmetro que eu vou receber aqui para cadastrar. E ele está falando ó, que ele não pode converter esse filme DTO para entidades filme. Eu mudei o tipo de dado, né? Se eu olhar aqui o cadastrar, se a gente dá um F12, eu vou na interface, é que a interface aqui vai ficando genérico, né? Mas a interface do serviço, ela está esperando eu receber um objeto serviço, né? Deixa eu só diminuir aqui. Que é o Film Service. O cadastrar está esperando um objeto de filme, só que agora a gente tem um DTO por conta daquele motivo que eu comentei lá, que a gente para a gente deixar a informação que está transitando, a largura de banda, deixar um objeto mais simples para manipular. Mas eu preciso agora transformar ele para poder funcionar aqui como minha entidade. Né? Então, para fazer isso, então a gente tem que ver essa conversão. Então, eu vou criar aqui minha classe filme. A gente pode até deixar aqui ó, como DTO. E aqui ser minha entidade. E aqui eu vou passar já os parâmetros para ele. Né? Meu DTO. Tá. DTO.id. Aí eu vou passar o DTO o nome. Aí vai faltar o gênero. Uma vírgula a mais aqui. Né? E aí, por fim, a duração. Boa. Tá meu objeto de entidade. Agora sim eu consigo passar a entidade para cá. E aí ele vai cadastrar aqui para a gente, tá? Vamos testar aqui de novo. Ó. Vou subir a aplicação. Vamos validar. Beleza, tem aqui então a aplicação, ela está no ar, né? Ele tem aqui a minha API, a listagem. Vamos só validar aqui no post se ela está funcional. Então, deu 200, está retornando, né? A lista. Vamos tentar fazer o cadastro agora. Estou alterando o verbo para post. Já tenho meu dado cru aqui, raw, formato JSON, beleza. Send. Vamos ver aqui se a aplicação vai... Ó, bateu aqui o endpoint, ele vem, vai passar as informações e construir a minha entidade. Beleza, montou ela bonitinha. Vou fazer o cadastro. F11, ele vem no meu repositório. Estou na camada de serviço. Ela vai acessar o repositório, que por sua vez vai lá na minha coleção. Tem 5 filmes. Vai cadastrar, vai ficar agora com 6 filmes. Então tá aqui, ó, persistindo na coleção. E agora ele vai mandar mensagem de cadastro efetuado com sucesso. Boa! Só para a gente finalizar essa parte aqui da aula, vamos tentar listar aqui o filme. Vamos ver se esse meu malvado favorito aparece agora. Alterei o get, mandei o send. E olha, ele deu 200, retornou a listagem, mas vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. E o nosso filme, o nosso que a gente cadastrou não apareceu, né? Ué, o que aconteceu? Ele tinha aparecido lá, o item, né? Esse é um dos erros que a gente já vê, como a gente está trabalhando ainda com banco de dados, para ele funcionar, a gente tem que ajustar um comportamento aqui, tá? Só que só para você entender, vamos aproveitar a execução. O que rolou?
Eu vou lá na camada de infra, no meu repositório. Eu vou marcar aqui, ó, no meu construtor, vou marcar o F9, breakpoint, para entrar nesse carregar filmes. E eu vou deixar o cadastrar, a gente consegue pegar na tela ali, né? Vamos lá então, ó. Vamos mandar de novo esse cadastro, ó. Post, eu tenho os dados, enviei. E é o que ele vai fazer, ó. Quando eu fiz a minha requisição solicitando para enviar o evento post, aí ele vai fazer acessar a camada de serviço acessa de repositório, e é o que ele está fazendo, ele está vindo no construtor do repositório. Porque o tipo do escopo que eu fiz na injeção de dependência, na verdade, o ciclo de vida que eu fiz da minha dependência, eu coloquei como de escopo. Então, para aquele escopo da requisição, ele está pedindo para criar. Ele está instanciando esse filme repository. Então, como ele está instanciando, se eu vier aqui, ó, ele vai chamar o carregar filmes. E o carregar filmes está fazendo o que? Ele está instanciando essa lista. Então, eu tenho aqui os meus 5 elementos. Beleza. Instanciou. E agora ele vai bater aqui no cadastrar. Aí ele chegou no meu verbo post de cadastro. Ele vai passar aqui, transformou o objeto. Vai chamar lá o cadastrar. E se eu olhar aqui que eu estou no serviço, né? Mas se eu olhar lá, ele está com 6 itens certinho pra gente, ó. Só que quando ele retornar isso aqui, ele encerrou o ciclo do escopo da minha solicitação, da minha requisição. E aí quando eu vou fazer o get para consultar, ó, send. Se você olhar, ó, na execução, ele veio de novo no construtor do meu repositório. Então ele está criando uma nova solicitação. Ele encerrou a injeção de dependência que eu fiz via Scoped, e aí ele vai reiniciar para mim esse repositório. E o que ele vai fazer nesse caso da lista? Ele vai criar com 5 itens e ele está matando o que eu tinha persistido na lista, tá? Então é por isso que parece que não está mostrando aqui, não está gravando. Ele está gravando, mas esse comportamento que a gente configurou sem banco de dados, usando a lista com esse ciclo de vida de Scoped, faz com que ele, a cada requisição, ele vai reiniciar isso. Então, se você tiver uma aplicação que tem esse comportamento, o banco de dados atende, tá, o Scoped, porque ele vai persistir o dado, então ele vai retornar para a gente certinho. Mas como esse elemento aqui ele é vivo na tela, só quando eu paro a aplicação ele perde, então eu preciso ajustar lá na configuração no projeto de inversão de controle, na classe Startup, para o meu repositório, eu vou mudar para, ao invés de ele trabalhar de usar o Scoped, ele vai usar aqui o Singleton, que ele não vai ficar recriando isso, tá? Deixa eu colocar de novo. Singleton. Isso. Beleza, repositório. Quando a gente alterar para o banco de dados, a gente muda, tá? Pode deixar o Scoped e aí ele mantém no ciclo mesmo da requisição. Vou parar aqui a aplicação. Isso é um plus, tá? Da aula. Mas é só para você entender um pouquinho melhor como funciona a parte do ciclo de vida, tá? Dos nossos objetos quando a gente faz a configuração. Vamos lá subir a aplicação, tá no ar. Então vamos lá, de novo. Ó, vou listar, get. Então ele mandou aqui pra gente, ó. Tem lá os 5 filmes. Aí a gente vai fazer o cadastro dele. Eu acho que eu tirei o breakpoint aqui do repository, né? Podia ter deixado ele só para vocês verem. Vou mandar o post agora, tá? Post. Vamos enviar. Fazer o envio aqui da requisição. Mandei o send. Ó, ele veio no cadastrar e ele não bateu agora nesse recriar o objeto de repositório, tá? Então ele vai fazer o cadastro. Beleza, retornou. E agora vamos fazer a listagem. Vamos ver se ele vai bater lá de novo. Ó. Enviar. Ó, você vai ver que ele não parou naquele breakpoint. Então ele não recriou o objeto do meu repositório, por ele ser singleton. E se eu olhar agora, aqui a listagem, já vai ter o filme 1, 2, 3, 4, 5 e tá aqui o 10. Ó. Ele apareceu agora pra gente. Se eu parar a aplicação, aí ele vai perder isso, porque não tá persistindo em banco, né? Tá só na minha lista, enquanto a minha aplicação estiver no ar. Então esse é o propósito do singleton, tá? Você mantém no ar enquanto a aplicação estiver rodando, tá?
Boa. E o transient? O transient é o que tem o menor. Toda vez que ele mandar, ele fizer uso daquele objeto que foi configurado lá na injeção de dependência, ele sempre vai criar um novo, tá? Desse jeito fica bem claro para você entender a diferença as três formas do ciclo de vida. Beleza? Agora tem só um porém, e aí fica um gancho para o próximo vídeo, próxima aula. Aqui na controller, a gente está, então, resolvemos essa parte, estamos usando a DTO, a gente está transformando ele numa entidade, e aí estou passando no meu serviço. Só que eu vou ter que ficar sempre agora transformando isso aqui na minha camada web. E aí, então, é como se tivesse uma lógicazinha aí na aplicação, que eu tenho que ficar fazendo essa transformação de dados. Não é legal eu fazer isso aqui na aplicação. Aí eu tenho que fazer em vários pontos. Se eu tiver uma modificação, acrescentar mais um item, eu vou ter que fazer essa manutenção por todo o meu projeto. Então a gente vai ver uma forma de melhorar isso. Mas no próximo vídeo a gente vê mais sobre este ponto. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha entendido, tenha gostado. Deixe o seu joinha aí se você ficou com alguma dúvida de algum assunto. Se tiver alguma sugestão, algum outro ponto que eu não vi, que você consiga também complementar na aula aí, fique à vontade para deixar nos comentários. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e eu fui. Joia!